Eu já fiz um vídeo sobre a altura ideal das tomadas para sua casa e esse vídeo fez muito sucesso, mas ainda assim eu notei que as pessoas tinham bastante dúvidas sobre esse assunto. Então hoje eu vim aqui mostrar para vocês um exemplo na prática de um projeto de como que a gente escolhe as alturas e os locais de cada ponto de elétrica na nossa casa. Vamos lá? Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o local das tomadas aí da sua casa, que presta atenção, esse é o segredo para não ter fio solto pela sua casa inteira. Então vem comigo que essa dica vai ser muito boa. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. No vídeo de hoje eu vou usar o meu iPad porque eu vou mostrar um projeto de elétrica para vocês, um mapeamento elétrico que nós fazemos dentro dos nossos projetos aqui. E eu acho que dessa forma vai ficar mais claro como que a gente define esses pontos e como você, inclusive, pode melhorar os pontos elétricos da sua casa. Vem comigo! Bom, então essa daqui é uma planta de mapeamento elétrico que nós fazemos para os meus projetos. O que é o mais importante dessa planta para a gente começar a mapear qualquer planta de elétrica, qualquer ponto que a gente tiver na nossa casa? O mais importante é ter o layout definido. O que é layout, Calícia? Essa planta que mostra a posição dos móveis. Então aqui, por exemplo, tem a mesa, o sofá, o rack da TV, a posição da cozinha, onde tem armário que vai até o teto, onde é só bancada, os quartos, a cama, onde tem guarda-roupa, onde tem mesa. Tudo isso a gente já precisa estar com as posições definidas em planta. Sem isso, não tem como a gente fazer um bom mapeamento de elétrica para conseguir esconder as fiações da sua casa. Porque, pasmem, muita gente pensa que precisa ter painel de marcenaria obrigatoriamente para esconder o fio da casa. Mas não, você não precisa ter painel de marcenaria, de madeira. Você pode simplesmente embutir todos os cabos na sua parede, desde que você tenha um bom mapeamento de elétrica. E aí você economiza ainda com a sua marcenaria. Bom, mas quem olha a primeira vez uma planta como essa fica, nossa, mas eu não estou entendendo nada. O que significa essas coisas, esses pontos aí? Calma que eu vou explicar. A gente tem todas essas marcações em triângulos e símbolos diferentes aqui ao longo da nossa planta inteira, né? Isso representam os pontos, os diferentes tipos de pontos de elétrica, seja tomada, caixa de passagem, interruptor, antena, enfim, qualquer tipo de ponto de elétrica vai estar representado na planta através desses símbolos. E aí a gente tem uma planta como essa, por exemplo, que diz a distância que eles estão um dos outros e da parede, para você conseguir marcá-los lá na hora da sua obra. Além disso, tem uma outra planta, para não ficar tudo muito amontoado, a gente faz essa outra planta que fala somente as alturas de cada ponto. Essas alturas, quando a gente tem um projeto assim bem detalhado, elas são alturas específicas. Como assim? A gente tem um projeto bem detalhado, com marcenaria planejada, e por isso a gente consegue botar a tomada a 1,17, saber que aquele é o local perfeito, ou a 2,35, ou a 47 centímetros, porque a gente tem um projeto como esse bem detalhado. No final desse vídeo, se você não tem um projeto como esse, eu vou te falar as 3 alturas básicas que a gente usa quando não se tem um projeto como esse, tá? E bom, o que acontece com esses pontos? Por que quando você olha assim, tem um monte de ponto reunido de um lado, do outro lado tem só uns gatos pingados, vamos dizer assim, tem parede que quase não tem ponto elétrico? Por que isso acontece? É o seguinte, quando a gente tem aqui o nosso layout bem definido, a gente tem
alguns locais que juntam geralmente muitos equipamentos elétricos. Um deles é a parede que vai à televisão. Por que essa parede? Porque a TV precisa de ponto de elétrica, então uma tomada, precisa de ponto de antena. Se você tiver aparelho de TV a cabo, DVD, nem sei se usa mais, mas DVD, aqueles aparelhos de home theater e tudo isso, eles precisam também de eletricidade. Geralmente eles ficam ali em volta da sua TV. E por isso que ali geralmente se reúnem mais pontos. Por exemplo, aqui nesta sala de estar, a gente tem o sofá desse lado e bem de frente para ele a gente tem aqui a televisão. E olha a quantidade de ponto elétrico que a gente tem aqui. Eu vou explicar um por um deles para vocês, mas em planta é um pouquinho mais difícil da gente entender. Por isso a gente vai para a vista de elétrica dessa parede da TV, que é essa daqui, ó. Assim fica muito mais fácil da gente conseguir identificar esses pontos. Aqui nós deixamos em tracejado os principais equipamentos. Esse daqui é o subwoofer do home theater e essa daqui é a televisão na parede. Então a gente deixa eles em tracejado para sabermos a posição exata deles no projeto, mas a gente precisa realmente focar nos pontos, que é isso que a gente quer ver aqui nessa vista. Então, o que acontece? Nesse projeto, nós temos uma grande prateleira que vai aqui. E a ideia é que todos os equipamentos que funcionam junto com a TV fiquem acima dessa prateleira. Molde da internet, da TV a cabo, home theater e qualquer outro aparelho que você tiver ligado, videogame, que seja, vai ficar em cima da prateleira. Por isso, aqui em cima a gente tem uma enorme quantidade de pontos, como caixas de passagem, pontos de elétrica, pontos de antena e muitos outros. Tem um específico que faz uma ligação direta com a TV, que é essas caixas de passagem aqui. Tanto que a gente fez esse tracejado para identificar que elas duas são interligadas. E por que a gente faz isso? Basicamente, essas caixas de passagem, elas servem somente realmente para passar um fio para o outro lado. E geralmente o fio que a gente precisa passar da TV para o home theater ou para a TV a cabo, geralmente são os cabos HDMI. E eles são um pouquinho maiores do que os outros cabos que a gente está acostumado. Então a gente costuma especificar um cano de PVC de 40 milímetros interligando essas duas caixas de passagem e aí a gente vai passar todos esses cabos por dentro desse cano de PVC. Isso vai fazer com que todos os cabos fiquem escondidos sem a necessidade de se ter um painel de madeira. Pasmem, é isso mesmo. Tem muita gente que pensa que para conseguir esconder fiação de televisão, você obrigatoriamente precisa ter um painel da TV. Mas não, você não precisa. Você pode simplesmente deixar todos os canos escondidos e usá-los para passar a sua fiação da TV para os aparelhos elétricos ali em cima. Somente isso. E foi exatamente isso que nós fizemos aqui, que é esse cano que interliga um no outro. E aqui ao lado dele nós temos mais ponto de elétrica e de antena específica para a sua TV. Aqui embaixo a gente deixou só uma tomadinha específica para ligar o subwoofer. E aqui, como a gente vai ter um móvel bem robusto aqui embaixo para o rack da TV e ele vai ser fechado para armazenamento, nós não quisemos deixar nenhum ponto de elétrica ali, porque não vai ter nenhum aparelho ali, vai ficar tudo por cima. Por isso nós fizemos dessa forma a distribuição das tomadas nesse projeto. Mas mais uma vez, só é possível ter esse pensamento específico quando você tem um projeto completo. Por exemplo, quando você sabe que aqui vai ter uma prateleira, qual a altura dessa prateleira, você sabe onde vai ficar o seu subwoofer ou a altura que vai ficar a sua televisão. E para ficar ainda mais fácil a visualização dessa vista, eu vou mostrar a foto renderizada dessa parede da TV para vocês verem o projeto completo com os móveis e eu acho que assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então olha só, essa daqui é a imagem renderizada desse painel da sala e basicamente, gente, esse cimento queimado aqui é a parede pintada. Somente para vocês verem, a gente não tem nenhum tipo de painel aqui para esconder a fiação.
porque tudo vai estar por dentro dessa parede. Olha a nossa prateleira aqui que eu falei para vocês e todo aquele conjunto de tomada vai estar escondidinho aqui em cima para ligar modem de internet, aparelho de TV a cabo, videogame, enfim. Aqui embaixo a gente tem o subwoofer, tem essa outra paradinha aqui que é também do home theater, mas que está ligado junto, a nossa televisão com as tomadinhas aqui atrás e assim fica tudo escondido, basicamente. Mas para chegar nesse resultado de conseguir esconder todos esses pontos elétricos e a fiação, você precisa conhecer o seu projeto como um todo. Então saber aonde que vai ter a prateleira, onde vai ter inclusive painel de madeira, porque a gente ainda usa, mas porque quer e não porque precisa. E se vai ter painel de madeira, muitas vezes você pode deixar de ter uma ou outra tomada, quem sabe. É importante conhecer, saber o tipo de móvel que você vai usar, como esse daqui que é totalmente fechado e não vai ter nenhum equipamento elétrico. Então é importante você conhecer todo o seu projeto para conseguir esconder e especificar o local correto de cada tomada. Vou falar também um pouco aqui sobre cozinhas, porque eu sei que surgem muitas dúvidas na hora de especificar ali as tomadas de cada eletrodoméstico da sua cozinha, que tem um monte, né? Então eu vou mostrar o exemplo dessa cozinha também, desse projeto para vocês. Olha só, a gente tem aqui a planta da cozinha, então ela vem fazendo um U, que é esse daqui. A gente tem aqui a geladeira, aqui a torre quente, aqui o local do cooktop, da coifa, a pia fica desse lado e aqui a gente tem uma península. Bom, aqui vocês estão vendo que já tem vários pontos demarcados por aqui para dar serviço aos equipamentos da cozinha. Mas como que eu sei que tá na altura certa aqui para o meu micro-ondas, enfim? A gente vê na vista também, que é muito importante. Olha só, aqui a gente tem a vista dessa cozinha então. Em tracejada, a gente deixa marcados os eletrodomésticos, como a geladeira, o micro-ondas, o forno. Aqui a gente tem a coifa, o fogão tá aqui. Então, tudo isso precisa estar demarcado para a gente conseguir entender como que essas tomadas vão funcionar com aquele eletrodoméstico. Por exemplo, a tomada da geladeira fica atrás dela, numa altura média ali mais ou menos, e tá tudo certo, essa é bem fácil. Mas aí a gente tem a torre quente aqui. E nessa torre quente eu tenho uma tomada para o micro-ondas específica e outra para o forno. E, para vocês verem, ela não fica atrás dos eletrodomésticos. Por quê? Porque é perigoso deixar essa tomada atrás deles. O ideal é que você tenha acesso fácil a essa tomada, para em caso de emergência você conseguir desplugá-la facilmente. E se ela estiver atrás de um eletrodoméstico numa torre quente totalmente fechada, você não vai conseguir. Então aqui a gente colocou para cima do micro-ondas e para baixo do forno as nossas duas tomadas específicas, que tem portas de abrir, a gente consegue abrir a portinha e desplugar a tomada sem nenhum problema. A mesma coisa acontece com o fogão, ele fica com a tomada embaixo dele, mas também tem uma porta de acesso bem fácil e rápido ali para você desplugar a qualquer momento. A tomada da coifa fica bem atrás dela para também não ter fio visível. E aqui a gente ainda tem algumas tomadas extras que a gente chama para eletrodomésticos eletroportáteis, né? Então a air fry, a cafeteira, o liquidificador, a batedeira, enfim, esses eletros assim. Então tem essas tomadinhas de uso geral para elas. Mas é dessa forma que a gente consegue especificar o ponto de cada um, fazendo essas vistas. Para vocês também conseguirem visualizar essa cozinha por completo, essa daqui é a imagem renderizada dela. Então a gente tem a geladeira aqui, os dois fornos, olha só, como não ia ter como a gente acessar a tomada se ela ficasse aqui atrás deles. Aqui a gente já tem uma porta e aqui tem outra porta. Então colocando essas tomadas para cima e para baixo a gente tem acesso. A mesma coisa aqui no fogão. E aqui a gente tem uma tomadinha para coifa também ali atrás. Tudo com o fio escondido, não vai aparecer nada para ninguém, vai ficar tudo bem guardadinho e o projeto vai ficar incrível. A cozinha vai ficar maravilhosa sem fio passando para lá e para cá. Lembrando mais uma vez, a gente só consegue chegar nesse resultado de especificar o local exato das tomadas quando você conhece o projeto como um todo, por inteiro, de cabo a rabo, todos os detalhes. Então olha como a marcenaria influencia na planta de elétrica. Isso é muito importante de vocês fixarem.
tá? Bom, o ideal é que você faça esse tipo de mapeamento tendo um projeto completo, pensando em todos os detalhes da sua casa e assim você vai conseguir ter todas as tomadas escondidas. Ai, mas Calice, eu não tenho e eu tô precisando melhorar aqui a elétrica da minha casa, botar mais tomadas. O que eu posso fazer mesmo sem ter projeto? Olha, primeiro que você vai precisar distribuir, de fato, várias tomadas aí ao longo das suas paredes, sem ter muito centro se você não tiver essa planta de layout para te basear. Mas você pode também escolher as alturas padrão para suas tomadas e interruptores. Essas alturas a gente geralmente representa como baixa, média e alta. São 3 alturas basicamente. A tomada baixa, ela está entre 30 e 40 centímetros de altura. É aquela que fica mais próxima do chão, sabe? A tomada média, ela está entre 1,10 e 1,20 centímetros de altura, sempre partindo do piso acabado ao eixo da sua tomada. O que é o eixo? É o meio dela. Sempre que a gente vai falar a medida para uma tomada, para um ponto elétrico, é pelo meio dele. Então, do piso até o meio da sua caixinha, lá não tem a caixinha retangular, até o meio dela é aonde você vai medir, tá? Então, entre 1,10 e 1,20 é a tomada média. E é a altura padrão também para interruptores. Então, se você quiser ter tudo alinhadinho, pode usar essa medida entre 1,10 e 1,20. E as tomadas altas que ligam aí ar-condicionado ou aqueles aparelhos que eu mostrei ali em cima de prateleiras, está entre 2 e 2,10 metros, 2 metros ou 2,10, tá? Então você pode usar essas medidas padrão para adaptar a sua casa e já com elas, com certeza você vai ter uma melhora. Mas o ideal é ter um projeto completo para você fazer essa compatibilização entre marcenaria planejada, localização de imóveis com mapeamento elétrico. Isso precisa estar bem encaixado para você conseguir, de fato, esconder tudo. No vídeo de hoje, eu dei o exemplo principalmente de cozinha e sala, ali principalmente na parede da TV, que eu sei que são ambientes que causam muitas dúvidas, mas, por exemplo, essa questão das tomadas é importantíssima quando a gente fala nas mesas laterais ali da cama, né, os criados mudos, porque a gente tem tomadas ali, interruptores específicos para nos auxiliarem quando a gente estiver deitado. Hoje todo mundo põe o celular para carregar de noite, geralmente do lado da cama. É sempre bom também ter um interruptor do lado da cama para você conseguir acender e apagar as luzes na hora de dormir. E você já passou pela situação de você ter ali a sua mesa de cabeceira e a tomada ficar a 30 centímetros de altura, por exemplo, atrás da mesa de cabeceira, porque ela é mais alta? É um saco, você tem que ficar arrastando para conectar as coisas. Então, o ideal é você fazer o projeto completo para ter essa compatibilização e não passar por esse tipo de situação de ter a tomada e ela estar escondida atrás de algum móvel, atrás de guarda-roupa, já vi muito também. Então, é importante ter isso completo. Inclusive, se você quiser fazer um orçamento para a gente poder fazer o projeto da sua casa completo, seja aqui em Brasília ou em qualquer outro local do Brasil e do mundo, porque nós fazemos projeto online, é só descer aqui a tela, na descrição do vídeo vai ter o link solicitar o seu orçamento, entra lá, preenche o formulário direitinho que já é um pré-briefing para a gente entender o seu caso. Nós vamos marcar uma reunião e conversar com você para elaborar o seu orçamento exclusivo. E todo esse processo é grátis, fica tranquilo, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha dado uma luz aí para as pessoas, literalmente, né? Uma luz para as pessoas que estão precisando melhorar um pouquinho os pontos elétricos da sua casa. Espero que eu tenha conseguido te ajudar, mas se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde para vocês, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até mais!